O vídeo de hoje começa com uma confissão. Eu sou um dumerista. Mais do que isso, o nosso canal Ambiente Cidadania tem pelo menos 2 dumeristas, eu e Danilo. O que significa ser um dumerista? Vem do termo em inglês, doomerism, e vem de doom, que significa ruína. E você ser um dumerista, a gente poderia ter chamado de ruinista, mas ruinista eu acho que não dá a ideia do que estamos falando, mas colapsista seria uma alternativa boa. Colapsista. Você ser um colapsista significa você ter consciência de que o colapso da civilização é inevitável. E, portanto, nós temos que pensar o que faremos em relação ao colapso da civilização. E eu ouvi falar do dumerismo recentemente, através de uma palestra do professor Elliot Jacobson, que é uma figura importante do Twitter. É um professor simpático que sempre fala do momentos UFB do clima. UFB, ele escreve em inglês, significa unfucking believable. A situação, o aquecimento do mar, a situação da temperatura do planeta. Ele está sempre impressionado com a iminência do colapso ambiental. Unfucking believable é como se fosse puta que pariu acreditável. Puta que pariu acreditável. Quer dizer, inacreditável ainda ao extremo, né? Unfucking believable. E então ele estuda os sinais, os primeiros sinais claros do colapso climático que vai levar ao colapso da civilização. A grande questão preferimos um colapso da civilização mais suave, num futuro mais próximo, com menos dor, tanto do ponto de vista dos humanos, quanto dos animais, do mundo vivo de forma geral, ou um colapso mais distante, em que a gente tente manter o status quo da civilização. A gente tente manter as coisas funcionando mais ou menos como estão por mais tempo, de forma que a gente passe de 8 bilhões para 10, 12, talvez 15 bilhões, e explorando minerais ligados a energias verdes, que evitem o colapso climático ainda por 2 ou 3, ou eventualmente 4, ou 5, 6 décadas, para depois ter o colapso, porque o colapso é inevitável. Vale a pena adiar esse colapso inevitável? Ou é melhor planejar um colapso mais breve, menos doloroso? Essa é a grande questão do dumerismo. Para falar mais sobre o dumerismo, eu vou comentar uma entrevista do professor Elliot Jacobson no YouTube. Vamos lá? Let's just do this. All right, let's do it, man. All right, Elliot. Pois é, esse é Elliot Jacobson. Ele é um professor, ele não quer ser líder de nada, mas ele se diz um dumerista. Então ele é minha referência. Eu nunca tinha ouvido falar de uma pessoa ser dumerista. Então, para mim, ele é a referência teórica. Dumerismo no Brasil. Danilo fez uma busca, não encontrou nada muito definido. Então, deve ter muito dumerista por aqui, mas nem sabe o que é, né? Thelma já está dizendo que não é, antes de ouvir a explicação completa do que é o dumerismo. Então, Elliot Jacobson tá aí. Let's do it, man! Elliot é da Califórnia, nascido nos anos 60, foi um jovem que estocava água em compartimento subterrâneo em casos de guerra nuclear. Eu me identifico com ele porque eu sou
acho que um pouco mais de 10 anos mais jovem que ele. E eu também vivi isso, né? Eu assisti aquele filme que saiu aí no começo dos anos 80, o dia seguinte do apocalipse nuclear. Isso me marcou muito, muito. Eu tinha muito medo de guerra nuclear, né? Na época tinha algum medo de vampiro também, mas guerra nuclear foi superando, né? Hoje em dia, dizem que o risco de guerra nuclear nunca foi tão alto, mas as pessoas não pensam tanto nisso. Mas marcou a ele, marcou a mim, talvez por isso a gente seja dumerista junto. Eu não vou mostrar, eu não vou traduzir cada palavra do que ele diz, porque eu acho que a maior parte do nosso público aqui entende inglês, pelo menos razoavelmente, né? Let's do it, man, eu acho que não é problema nenhum. E uma outra coisa a gente vai explicando. O Danilo também gostou muito dessa entrevista e vai fazer também as observações dele ao longo do vídeo. Talvez a gente tenha que dividir em uma ou duas partes, porque vai ficar longo. A entrevista tem 36 minutos, né? Imagina os comentários sobre a entrevista. Elliot, where are you from originally? I grew up in the San Fernando Valley. Oh, you're from LA. Yeah, And you live now in Santa Barbara. Santa Barbara. And tell me about your family growing up. Well, I grew up middle-class family. Mom was a school teacher and dad was an electrical engineer, and went to just sort of normal schools. Nothing super crazy in my childhood, divorce and drugs and the usual kind of, good times. But I grew up in the valley in the late 60s, early 70s, and that was, we're all getting high. Right. Pois é, fora o fato dele estar lá na Califórnia e eu ter crescido em Brasília, ali do lado do Cerrado, do lado de uma reserva do Cerrado também, meu pai é economista, minha mãe médica, então você vê que tem uma certa semelhança, né, do que pode te levar ao dumerismo. Porque eu vejo meus alunos aqui da UFPR Altamira, dificilmente eles vão aderir tão facilmente ao dumerismo. Por quê? Primeiro que existe muita gente que é religiosa, e então tem uma fé no sobrenatural que pode dificultar visualizar o colapso da civilização ali na frente, né? Também é um pessoal que, olha, tá aqui, olha só, eu tô aqui no meio da floresta amazônica, do lado da universidade, então a pessoa sai aqui, anda aqui, olha, vê essas árvores, vê essa natureza, não tem a sensação de que o mundo está colapsando, ainda mais hoje que choveu aí de noite. Então a floresta está verdinha, está tudo bem. Também são pessoas de famílias que estão chegando agora à universidade, né? Então eles são a primeira geração, né? Os pais provavelmente eram alfabetizados, mas muita gente tem avós que não eram alfabetizados, né? Então as pessoas percebem um progresso nas suas vidas, né? Falam, poxa, olha só, meu avô chegou aqui com tanta dificuldade, meu pai roçava e eu já estou aqui na universidade estudando, usando esse computador. Então a sensação de progresso é muito intensa, né? Você vê as coisas melhorando muito rapidamente, difícil você imaginar que tudo pode colapsar logo ali na frente, né? Então por isso que vários deles não tenham propensão ao colapsismo ou dumerismo. How far did you go in school? Well, I ended up getting a PhD in mathematics, and then I became a professor of mathematics and did that. I got tenure in that. Gave up that tenured position and got another one at UC Santa Barbara in computer science, and I was there. So yeah, did a couple of university gigs for about 20 years, and then opened a little consulting business for the casino industry. Did that for about 10 years, and yeah, brings me up to date. Aí uma diferença minha pro professor, que só aumenta a minha admiração por ele. Ele tem experiência em matemática e ciências da computação e trabalhou também em cassinos, né? Então ele estudava probabilidades, né? E já eu sou ecólogo, mas vamos dizer que matemática não é o meu forte, né? Quando eu começo a ver aquelas equações cheias de derivada, integral e logaritmos neperianos, eu me acovardo.
Mas eu sei, eu tenho boa noção do que quem trabalha com matemática e computação pode enxergar das mudanças climáticas e do iminente colapso que eu também acredito que inevitavelmente acontecerá. And you describe yourself as a doomer. I absolutely am a doomer. Tell me how your education and your careers have influenced your stand as a doomer. Well, what I notice is that there's a lot of people who sort of overinterpret information. They look at whatever the latest fad is and they sort of go down that road. And I just thought I was kind of uniquely positioned, having a background in mathematics, computer science, and gambling, right? Risk, analyzing risk. And also a childhood, I was a meteorologist. I actually, that's what I wanted to do growing up. So I just started reading the papers and looking at the facts and watching a bunch of YouTube videos and going to the actual scientific journals and, you know, kind of taking the whole spectrum of people who are out there, from those who are like, humanity's going to be extinct by 2026, to those who are like, oh no, there's actually nothing wrong at all going on, right? So the whole huge spectrum, and just sort of putting the evidence together as best I could, right? And especially, you know, realizing early on that there aren't a lot of super educated people out there like myself who are on the doomer side, right? It's very rare. And so Olha aí, é muito raro, né? Tem pouca gente que está pouca gente nas universidades, pouca gente que lê artigos, pouca gente da ciência que aderiu ao doomerismo. É muito raro, ele diz. Aqui no Brasil também, olha, que eu saiba, até agora, eu, Danilo, e uma amiga que se apresenta no Twitter como Ludovico, me contou ontem à noite também que ela é doomerista. So my voice was sort of instantly recognized in the area. I have a YouTube channel and What is your YouTube channel? my YouTube channel is Climate Casino, @ClimateCasino. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.